nós vamos estudar sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então hoje nós vamos estudar sobre Deus Pai, o Pai Celestial. Onde é que aparece pela primeira vez o nome de Deus? O nome de Deus aparece ali no primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia começa e termina com Deus. Ele é antes de todas as coisas e ele vai existir para sempre. Então, se a história da Bíblia, se a história da humanidade, se a história do mundo vai ser contada, precisa ser contada começando por ele. Então, por isso que a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Evangelho de João pensando nisso, ele decide fazer exatamente da mesma maneira. Se eu vou contar a história do Filho de Deus, do Verbo, daquele que estava com o Pai lá no começo, então eu vou contar a história do mundo, a história do universo, começando por ele também. Então, por isso que o Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso faz o leitor fazer a ligação. Lá no começo estava Deus Pai. E como foi que Deus foi criando cada coisa? Deus foi dizendo: haja luz, haja firmamento no meio das águas, haja luzeiros para clarear o dia, que as águas se separem e haja a porção seca, haja animais. Então, toda vez que Deus dava uma ordem, as coisas iam aparecendo e iam surgindo. Então, essa ordem que Deus dava, essa palavra de criação, esse verbo, era o próprio Filho de Deus. Então, os dois estavam unidos ali, os dois, junto com o Espírito Santo, estavam unidos ali na criação do mundo. Um era a parte criativa, o outro era a parte executiva e o Espírito Santo na parte da coordenação. Porque você vê que lá no começo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então os três estavam unidos no trabalho de criar. Da mesma maneira como mais lá na frente, eles vão estar unidos na parte de salvar o homem e lá no futuro, na parte de redimir o homem, tirando desse mundo e levando para o céu. Então, como eu disse ontem lá na igreja, e disse outras vezes lá no Zoom, a Trindade é composta por três pessoas que juntas formam uma unidade só. Os três são Deus. Nós não acreditamos em três deuses separados, em três entidades desconectadas, não. Os três são um só, a unidade de Deus, mas cada um tem funções diferentes. Eles atuam em épocas diferentes, com mais incidência em épocas diferentes e com funcionalidades diferentes, mas com um objetivo só, que é salvar a mim e você. Então, hoje, nessa semana, hoje e amanhã nós vamos ver a relação de Jesus com o Pai. O Pai, quando ele criou a humanidade, ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Então nós não éramos apenas fisicamente iguais a Deus. Nós tínhamos um caráter igual a Deus, tínhamos um pensamento igual a ele. Então Deus, ele colocou muitos dos seus atributos, ele refletiu na humanidade. Nós éramos um espelho de Deus. Éramos a joia rara da criação. Então foi o que Satanás fez. Satanás pegou e distorceu essa imagem que eu e você nós tínhamos de Deus. Ele distorceu o caráter de Deus que havia em nós. Com o pecado isso aconteceu. Então qual é o objetivo da vinda de Jesus? Quando ele veio nos salvar, ele veio também para restaurar a imagem que Deus tinha colocado em nós. Restaurar aquela digital que Deus tinha imprimido no ser humano. E também ele veio para restaurar o conhecimento de Deus na humanidade. Por que todo mundo, todas as pessoas nascem com uma visão turva sobre Deus? Quando a criança começa a perguntar para o pai quem é Deus, a gente tem que usar alguma figura de linguagem, alguma forma de comparar para que a criança entenda quem é Deus. E na vida adulta, a gente vê várias pessoas com a visão também distorcida. Pensam que Deus é um tirano, pensam que Deus criou o universo e ele não faz nada, né? Que é a visão dos deístas, por exemplo. Acreditam que Deus fez tudo, mas deixou de se importar com a humanidade, nem liga mais. Porque tanto de coisa ruim que acontece, aparentemente Deus não existe. Então esse é o pensamento da humanidade. Então quando a gente conhece Jesus,
Aí a gente entende o caráter de Deus e a gente se aproxima dele. Por isso Jesus disse na semana passada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não vai ter uma visão correta de Deus, do Deus Pai. Você não vai entender quem Ele é, qual é a vontade dEle, qual é o caráter dEle, qual é o propósito dEle para a sua vida se não passar por Jesus antes. Quando você é salvo por Cristo, quando Jesus entra na sua vida, então você conhece o Pai. Você conhece Deus. Tem uma cena daquele filme de Lutero, que Lutero, quando ele ficava sozinho, ele ficava brigando, discutindo com o demônio e também com Deus. Ele ficava o tempo todo no escuro, assim, no quarto dele. Vou fechar aqui. Ele ficava apenas remoendo as dúvidas que ele tinha. Ele ficava, ele ficava discutindo com Deus, discutindo com Satanás. E aí, um amigo dele, que era um padre, que foi o mentor dele, deu a ele um texto assim, que tinha Jesus crucificado, e ele disse para orar para Jesus dizendo assim: sou teu, salvai-me. E a partir daquele momento, acho que isso também tem um grande conflito, a partir daquele momento que ele olhou para Cristo crucificado, ele passou a amar mais a Deus. Ele passou a entender o caráter de Deus. Ele deixou de ver Deus como um ditador, como um tirano, que não se importava com ele. E quando ele olhou para Jesus crucificado e entendeu o sacrifício de Cristo, aí ele passou a amar mais ao Deus Pai. Então Jesus nos conecta ao Deus Pai. E aqui, uma lição muito importante que a gente aprende da vida de Jesus é que ele submeteu a sua vida ao Pai diariamente. Todos os milagres, quando Jesus saía para o seu ministério diário, ele precisava primeiro ter um contato, uma intimidade com o Pai. Ele poderia não fazer nenhuma oração, sabia disso? Ele poderia fazer isso, mas será que ele teria poder para fazer as coisas do dia a dia? Já que ele estava no invólucro, no envelope humano? Não. Então por isso que todos os dias ele precisava se conectar com o Pai. E tem gente por aí que acha que consegue ter uma vida espiritual mesmo sem orar. Tem uma vida espiritual mesmo sem buscar a Deus todos os dias. Buscando só uma vez por semana, tá tudo bem. Ora, se Jesus precisava buscar todos os dias, toda madrugada, às vezes ele passava a noite toda orando, quanto mais eu e você. Então ele submeteu a vida ao Pai. E assim nós devemos fazer também. E aqui na lição de hoje também tem várias funções que o Pai fez. Eu vou só terminar aqui bem ligeiro. Ele enviou seu Filho para salvar o mundo. Ele confiou todo o julgamento ao Filho. Tudo que Jesus ensinava, todas as mensagens de Jesus foram ditadas pelo Pai. O Pai nos ensina em toda a verdade e Ele também atende às nossas orações. Então, irmãos, que você possa confiar a sua vida ao Deus que salvou você, ao Deus que criou você e ao Deus que vai voltar para buscar você. Amém? Senhor Deus, agora abençoe o estudo do livro, serviço cristão, que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, a missão de continuar levando nossos semelhantes a te conhecer como o Senhor é, e te pedimos, Senhor, que a tua graça possa restaurar em nossa vida o caráter de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.